Pode sentarem. Hoje nós celebramos a vigília das vigílias, a vigília pascal, a vigília da Páscoa, a missa da ressurreição do Senhor. E como eu disse lá no início, para esse momento nós nos preparamos durante 40 dias. E às vezes, mesmo tendo preparado nos 40 dias, parece que quando chega essa missa, muitos de nós nos sentimos um tanto quanto incomodados. Por que essa missa demora tanto? Por que ela é tão extensa? Muita gente não entende. Tem gente que se levanta e vai embora no meio da missa, porque não entende que essa é uma noite de vigília. É a vigília mais importante que nós temos. É a vigília da ressurreição. Se nós não conseguimos ficar vigilantes por 3 ou 4 horas, a vigília da ressurreição, que fé nós temos? Se essa missa não for para nós a missa mais importante, porque é a missa da ressurreição, nós não entendemos nada da liturgia católica. Essa missa é de propósito longa, porque ela é a história da salvação, resumida em 9 leituras. Essa liturgia é longa, porque são 5 liturgias numa só, ou seja, quase que 5 missas dentro de uma única missa, por isso ela se estende tanto. Antigamente essa missa começava a hora que o sol se punha, às 6 horas, e terminava às 6 da manhã, um pouco antes do sol nascer. Depois ela ficou reduzida em 3 ou 4 horas. 4 horas quando nós fazemos ela completa, com todas as leituras, com todas as reflexões, com todos os salmos, com toda a sua liturgia. É uma liturgia belíssima, carregada de símbolos que nos falam da ressurreição de Cristo. A liturgia da palavra, ela resgata toda a história da salvação. As 2 primeiras leituras que nós ouvimos é do livro do Gênesis, a história da criação do mundo. A primeira leitura do livro do Gênesis que nós ouvimos e o salmo correspondente falam da beleza desse mundo que Deus criou para nós. E disse para nós: cuide desse mundo, faça esse mundo ser um paraíso, não transforme esse mundo no inferno. Esse mundo está em vossas mãos, e você tem o poder de fazer dele o paraíso, se você cuidar da obra da criação, cuidar de tudo que foi criado. Porque quando Deus criou o mundo e terminou a sua obra perfeita, Ele viu que tudo era bom. Mas aí Ele criou o ser humano e deu livre arbítrio para o ser humano. E aí o ser humano, com o seu livre arbítrio, optou pelo pecado. Muitos de nós optou pelo erro, pela ganância, pelas coisas erradas. E aí então fomos aos poucos transformando esse mundo que era um jardim do Éden, paraíso, no inferno, porque nós nos transformamos em demônios uns dos outros, por causa da maldade que habita o coração humano. Mas isso não é da vontade de Deus. Quando nós prejudicamos a obra da criação, quando nós prejudicamos a casa comum, quando nós prejudicamos nossos semelhantes, nós mostramos que não entendemos a obra da criação. E aí então, na segunda leitura que nós ouvimos ainda do livro do Gênesis, ele chama Abraão, o pai da fé, e diz: você vai ser o exemplo de fé para a humanidade. E se você
tem fé em mim. Ofereça o que você tem de mais precioso. Seu único filho. E Abraão, na sua fé incondicional, no seu exemplo de fé, mesmo contra a vontade, levou o filho Isaque para ser sacrificado. Talvez, ao subir o monte onde o filho ia ser sacrificado, ele tenha pensado: mas será mesmo que Deus quer isso de mim? Sacrificar o meu bem mais precioso, que é o meu filho? Claro que Deus não queria isso. Deus não quer o sacrifício dos seus filhos, não quer o sacrifício de nenhum de nós, não quer que ninguém sacrifique o outro. Por isso, quando ele viu que Abraão obedeceu, Deus não teve dúvida da sua fé e o colocou como exemplo, o pai da fé. Toda vez que nós estivermos fracos na fé, vamos retomar essa segunda leitura e olhar para a fé de Abraão e ver que a nossa, se existir, é menor que um grão de mostarda, perto da fé que Abraão teve. Por isso, essa leitura está hoje na noite da vigília pascal, para que não percamos a fé, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo diante das piores provas que nós formos colocados, porque são nesses momentos que testamos a nossa fé. Tem gente que abandona Deus, que abandona a igreja, que se afasta da comunidade, que se afasta dos seus irmãos por coisas muito pequenas, mostrando que a sua fé é insignificante. Porque se nós a tivermos, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, nós não abandonamos Deus e os nossos irmãos por nada deste mundo, porque Ele é maior que todos. Depois ouvimos um trecho do livro do Êxodo. Esse Deus que faz maravilhas na nossa vida. Esse Deus que nos tira das piores escravidões. Esse Deus que não nos quer ver cativos. Que não nos quer ver subjugados por nada e por ninguém. Ao lermos o livro do Êxodo, em que o líder Moisés conduz o povo hebreu, tirando-o da escravidão do Egito, abrindo o mar vermelho e conduzindo-os à terra prometida, afogando nas águas do mar os seus perseguidores, os soldados do Egito. Mostra como Deus faz maravilhas na nossa vida. Esse Deus infinitamente amoroso, que todos os traidores dele, todos os perseguidores dos filhos de Deus, serão sufocados nas águas dos mares vermelhos dos nossos tempos. Deus é justo e diante de injustiças, Ele mostra seu braço forte e a sua mão poderosa. Quando cremos nisso, nós vemos a justiça de Deus acontecer. Se não no nosso tempo, no tempo dele, em algum momento, nós vemos esse Deus fazendo justiça aos que são perseguidos, como os filhos seus hebreus que atravessaram o Mar Vermelho. Depois nós ouvimos os profetas. Os profetas existem na Bíblia, a literatura profética existe na Bíblia para denunciar coisas injustas do mundo. Por isso nós ouvimos duas leituras do profeta Isaías, o profeta da esperança, o profeta do anúncio e da denúncia. Ouvimos a leitura do profeta Baruque, ouvimos a leitura do profeta Ezequiel, todos eles indistintamente como enviados de Deus a este mundo para denunciar as injustiças e anunciar o mundo novo.
Ao ouvir a leitura dos profetas, nós sentimos amparados por Deus. Deus que não nos abandona, que envia profetas para nos defender contra as injustiças do mundo, para anunciar um mundo novo. Apesar das injustiças, Deus não desiste da humanidade, Deus não desiste de nós. E depois nós ouvimos uma leitura do Novo Testamento. Há sugestões de outras, mas essa que nós ouvimos fala desse Deus Filho que ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todos os mortos ressuscitarão, todos os que estão prostrados se reerguerão. É a beleza da nossa religião. É por crer na ressurreição de Cristo que nós estamos aqui hoje. Foi isso que nos motivou a vir a essa missa. Foi por causa dele, é por ele que nós estamos aqui. Por causa da sua ressurreição. Se nós tivéssemos ficado ontem na cruz, nós não estaríamos hoje aqui celebrando. É uma pena que mais da metade das pessoas que vieram ontem não estão aqui hoje. Não é só aqui. É um déficit da nossa fé cristã católica, de ficarmos na cruz, na morte, e não ressuscitarmos com Ele. Quando é que nós vamos aprender que vamos passar pela cruz, vamos vir à igreja na sexta-feira santa, mas na noite da Páscoa, da vigília pascal, nós estaremos aqui, apostos para ressuscitar com Ele, para celebrar a sua ressurreição, porque é isto que dá sentido à nossa vida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, seria inútil nós vivermos nesse mundo. É o que dá sentido à nossa vida. Essa missa de hoje deve dar sentido à nossa vida, a razão de nós professarmos a nossa fé, a razão de nós professarmos uma religião, e a religião cristã, a religião católica, apostólica, romana. É por isso que nós viemos. Esse é o motivo da nossa vinda a esta noite santa. E agora nós vamos passar para mais uma liturgia, a liturgia batismal. A liturgia pede que nessa noite pode haver batismos. Vocês já imaginaram, se nós tivéssemos agora uns 10 batizados para fazermos? Nós íamos sair daqui à meia-noite. Mas não haveria problema nenhum. Eu tenho certeza que vocês ficariam aqui até meia-noite, 2 horas, porque é a vigília da ressurreição. As pessoas no batismo dessa noite é o símbolo do renascimento para uma vida nova. É o símbolo da ressurreição. Mesmo não tendo batismo, nós vamos fazer a liturgia batismal. Vamos abençoar a água que será aspergida sobre nós. Vamos renovar as nossas promessas batismais, vamos renascer com Cristo desta água abençoada que vai ser mergulhado o círio pascal. Depois no final, quem quiser levar para casa essa água abençoada, poderá levá-la. Nós vamos abençoar bastante água para hoje, amanhã, quem vir à missa, poder também levar um pouco desta água, mas nós seremos aspergidos por ela. Então, nesse momento, nós faremos a nossa liturgia